Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. O meu convidado de hoje, ele é pura sofisticação e carisma. Ele é conhecido como Chuchu. Rafael Kim, ele nasceu na Coreia. Isso mesmo, hoje a gente recebe um coreano. Ele faz conteúdo sobre lifestyle, ele posta nas redes a sua vida e também a visão de um coreano no Brasil. Ele também é empreendedor no ramo da moda. Então a gente vai ter muito bate-papo sobre a cultura coreana, sobre moda, sobre skincare, beleza e muito mais. Seja muito bem-vindo, Rafa! Muito obrigado, Isa, por me receber hoje, né? É um grande prazer estar aqui no Sacodecast hoje. Né? Quando te encontrei… E, inclusive, você também não conhecia muito sobre a cultura coreana, né? Você tinha me dito no evento que a gente se conheceu, que foi ali que desenvolveu essa ideia toda, né? Da gente vir falar um pouco sobre. Então, a honra é toda minha, né? Muito obrigado. E vamos falar tudo que eu tenho, né? Para responder você, para saciar, né, as perguntas, né? As curiosidades que as suas seguidoras, né? E suas inscritas têm para… Com certeza. Eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo também não entende tanto sobre a cultura coreana. Certo. Não tem tanto conhecimento. Tem até aquela visão assim, eu acho que eu sei como é a comida coreana, por exemplo. Acho que tem carne de porco. Mas qual que é a diferença da comida japonesa pra coreana? Então, acho que o pessoal tem uma visão assim… Muitas pessoas não sabem tanto, assim. Acho que quem curte séries na Netflix, aí já dá uma mergulhada. Aí a pessoa já entende. Funil, né? Que está super em alta. Aí o pessoal já entende mais. Antes de eu chegar aqui hoje, inclusive, eu recebi, né? Eu sempre abro as caixinhas no Instagram, né? Pra ver quais são as curiosidades das minhas seguidoras. Eles falam, qual que é a diferença entre o coreano, o chinês e o japonês? Eles falaram? Né? Elas falaram? E, gente, quando eu cheguei aqui, eu nasci na Coreia do Sul, Isa. Aí depois meu pai tem uma empresa de incineradores aqui no Brasil. Então a primeira sede dele foi em Alvorada, Rio Grande do Sul. Então cresci em Porto Alegre. Inclusive meus irmãos nasceram lá. No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Lá quando eu cheguei, não tinha nem os chineses, era tudo japonês, porque a colônia japonesa é a maior aqui no Brasil, né? É a maior colônia fora do Japão. Então, eles não tinham essa diferença, não sabiam que existia nem os coreanos. Tinham pessoas que me perguntavam se Coreia era a cidade do Japão, para vocês terem noção. Né? Então, tipo, eu andava nas ruas, eu via alguém com ar-condicionado Samsung. E me sentia tanto orgulho, gente. Tanto orgulho. Nossa, aquele é do meu país. Quando chegou a exportação dos carros do Hyundai, né? Aqui no Brasil, né? Junto com os Estados Unidos. A época de 2018, eu acho. Nossa, tanto orgulho. Mas, assim, a diferença entre os coreanos, chineses e japoneses… é uma coisa muito grande. Primeiramente, historicamente, né? Historicamente, são países completamente distintos. Né? E você se sentia representado quando você via aquele ar-condicionado ali. Sim. Era uma representação do tipo, a minha cultura tá expandindo. Exato. E se você for ver, cultura japonesa já está imerso em outros países, né? Através de anime, através de muitas coisas que a gente já conhece. Só que a exportação da cultura coreana, ele realmente se tornou muito mais visível e acessível através de plataformas de OTT, né, como Netflix, né, como o Prime, a Amazon, que foi uma revolução cultural, né, no mundo todo. Porque Netflix começou a pegar os conteúdos de outros países, colocou numa plataforma só e ele começou a exportar de uma maneira… né, muito insano. Então, agora que tá tendo muito mais visibilidade, né? K-pop já tinha antes. Mas era uma coisa muito nichado. É uma coisa igual os otakus de anime, sabe? Então, K-pop, K-popper, era um termo, assim, muito nichado. Mas hoje em dia, eu acho que muita gente consegue diferenciar, até porque… eles falam, os japoneses têm o rosto mais redondo. Chineses têm olhos um pouco mais puxados, né? Coreanos são, assim, né? Todo mundo tem o seu jeito. Mas eu acho que uma coisa que… igual quando a gente vê um italiano, a gente vê um alemão, britânico, eu consigo diferenciar.
Tipo, né? Sim, com certeza, eu Contam, também. aparências físicas, nossa, não é especificamente alguma coisa, mas olhando, ele tem um ar, assim, de alemão, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Então, culturas são muito distintas historicamente, culturalmente. São países diferentes, né? Todos com, né, histórias mileniais. Então, E quando você chegou no Brasil, você como coreano morando no Brasil, você sentiu algum tipo de preconceito? olha, graças a Deus, eu não sofri muito preconceito. Eu em específico, nunca sofri bullying na escola. Até porque eu estudei numa escola americana, em Porto Alegre. Então, ali era todo mundo de fora. Né? Era filho de cônsul, era filho de empresários que estavam Sim, visitando Porto sim. Alegre. Então, meus amigos eram argentinos, tinha da Internacional, Noruega. era. Exato. Então, tipo, eu não tive muito isso. Não sofri isso. Mas eu ouço dos meus amigos que isso acontece, né? Acontece? Preconceito acontece, né? Os termos mais que a gente ouve muito. Ó, o japinha, o xing-ling. Essas coisas que muita gente fala, assim, é um preconceito amarelo, né, que eles falam. Que é uma pauta que tá levantando bastante ultimamente, porque isso é uma forma de chamar a pessoa indiscriminadamente, né, sobre a cultura que você não pertence. E eles generalizam isso. E preconceito, muitas vezes, vem de forma generalizada, né? Totalmente. Mas eu, pessoalmente, nunca sofri muito, não. E o que você mais desmistifica falando da cultura coreana? Olha, eu acho que uma das coisas que as pessoas mais perguntam, mais têm curiosidade sobre hoje em dia é que os homens lá na Coreia são todos assim, todos românticos, todos muito com modos, etiquetas elevados, todo mundo chique, todo mundo elegante. Gente, eu acho que isso é uma pergunta que realmente K-drama ele vem a colocar na sua cabeça. Romantiza um lado de cultura coreana, mas Coreia do Sul é um país como qualquer outro. Existem homens muito bonitos, elegantes, bem vestidos. Eu acho que em questão de se vestir, se arrumar, eles são um pouco mais do que homens brasileiros. Vaidosos. Vaidosos, porque é uma estética que a Coreia do Sul valoriza muito, né? Estar com barba feita, estar com pele mais bonita, viçosa, né? Se vestir. Eu acho que forma de vestir, eles sabem se vestir de acordo com a situação. Tipo, eu vou ir para tal lugar, eu vou me vestir desse jeito. Eles sabem portar de acordo com a etiqueta do ambiente, sabe? Só que muitas vezes os homens aqui no Brasil, eles têm aquela coisa, eu vou da forma mais confortável possível, mas é uma questão cultural, climática também, né? Aqui é um país muito calor, então é impossível você colocar uma camisa, depois colocar um colete, depois um paletó, depois um sobretudo, colocar cachecol, colocar luvas de couro. Não, aí sim. fica demais, né? Fica. Mas é isso. Muita gente pergunta se os homens realmente são todos assim, açucarados, todos muito gentil, muito cheio de amor. Gente, não. Existem homens assim, porém também vão existir homens chatos, né? Total. Ignorantes. Isso é igual em qualquer país. Em qualquer lugar, né? Independente se é Coreia do Sul ou não. Mas eu entendo que o que você tá falando é que devido ao K-drama, K-pop, tá certo? K-pop, que são as músicas ali Exato. da cultura coreana, né? Que tem as Isso. bandas, isso. Sim. De acordo com o que a mídia traz, romantizam muito o homem coreano. Porque Sim. eles retratam ali nas séries, né? De uma forma que eles são extremamente românticos. Sim. Então, a população se começou a conhecer ainda mais a cultura coreana ali nas plataformas, Netflix, pensa, pô, eles são assim. Sim, até porque eu acho que isso que cativou muito de K-drama aqui para o público brasileiro, porque elas estão acostumadas com um tipo de homem, né? O dia a dia que elas veem, sabe? O pai delas, os namorados que elas tiveram, os maridos dela, que são sempre mais, assim, mais rústicos, né? Se for a palavra certa eu usar. Rústicos mais... não cuida tanto, cuida de outras formas, né? Só que elas veem no K-drama
Homem segurando uma porta, colocando uma guarda-chuva sobre a cabeça de uma mulher, né, quando tá chovendo. Ai, uma né? gentileza. Uma gentileza, esse formato de gentileza. Uhum. E elas se apaixonaram muito com isso. Então, por isso que elas chegam a romantizar mais ainda. Porque a gente sempre se interessa por algo que a gente não tem. Ou a gente não viveu. Porque a gente vê através das telas e a gente imagina, como que seria isso? Nossa, eu também queria alguém que me tratasse bem assim. Porque o desejo de toda mulher é ser bem tratada, né? E receber o amor que ela merece. Em qualquer momento, em situações de perigo ou não de perigo, situações cotidianas. Elas querem se sentir amadas. E muitas vezes, eu acho que isso falta. Né? Em cotidiano, em casal ou né, com as mulheres brasileiras. Elas sentem que, nossa, eu quero isso também. Eu quero que alguém segure a porta. Eu quero que alguém, né, traga comida na cama, sabe? Então São esses pequenos gestos ali de carinho, né? Exatamente. Essa demonstração de afeto, né? Uhum. É exatamente isso. Justamente, você falou que o homem no Brasil ele é mais rústico. E a música, o estilo musical que as pessoas mais escutam no Brasil é o sertanejo. Então faz sentido. Se a cultura do sertanejo é tão presente no Brasil, se a gente pegar o Brasil inteiro e é o que eles que a cultura daqui mais escuta, então o homem do Brasil ele é mais rústico mesmo. Então eu entendo essa diferença de olhar o homem de lá, talvez, generalizando, mais delicado, assim, com as atitudes. Sim. Então, a gente consegue ver através de muitas coisas, né? Através de novela, através de sertanejo, através de vários gostos. Mas eu acho que aqui tem também um certo preconceito com os próprios homens. Homens têm que ser assim, sabe? Então, tipo… Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Tipo, tem um rótulo pra eles. Vocês precisam ser… Eu preciso ser assim pra ser o macho. Vamos supor. Precisa ser machão, né? Machão, né? Então, não pode chorar, não pode chorar, falar de sentimento. Não pode demonstrar muito. E isso tá tudo bem. Mas, assim, isso acaba fazendo com que… muitos homens, eu acho que não ser do jeito que, na verdade, ele seria, né? No caso, não sei. A autenticidade deles ali. Isso. E na Coreia é um pouco menos isso. Não tem um rótulo para ser. Ele tem que ser assim. Cada um né? Cada um é do seu jeito e… Especialmente no seu relacionamento com a mulher. Ninguém questiona isso. Se você é amoroso, você é meloso… Ninguém fica de palhaçadinha, brincadeirinha com você. Não. Nossa, mas… Todo mundo respeita. Isso tem aí, Aqui no Brasil, eu não percebo tanto respeito nesse ponto mesmo. Do tipo… os amigos brincam, Eles zoam muito. Nossa, tá toda apaixonada, né? Uma vibe meio assim, né? Não, isso, só posta namorada nos stories, né? Tipo isso. É uma coisa que eles respeitam muito, sabe? É seu relacionamento. Eu não tenho o direito de invadir, entende? Então é uma coisa que… todo mundo segue a vida. E eu perguntei se você sofreu algum preconceito aqui, você disse que não. E os brasileiros quando vão pra Coreia? Você percebe que tem preconceito por lá? Olha, eu acho que agora que os brasileiros estão indo muito pra Coreia, né? Você sabe que o segmento de turismo na Coreia do Sul aumentou de uma forma abrupta após os K-dramas, né? E uma das pessoas que estão mais indo para lá são os brasileiros. Brasileiros são um povo que eu me fascino muito, porque quando gosta, eles gostam, eles levam pro coração, eles querem conhecer, eles viajam. Então, aumentou muito o número de turistas brasileiros. Lá já tinha uma colônia, né, bem pequena, de brasileiros que já moram lá, que foram lá estudar. Tem churrascarias também. Assim… Não tem preconceito contra os brasileiros, não. Tá? Coreia é um país extremamente receptivo com os estrangeiros, né? Eu acho que se você for falar… se você invadir algum aspecto cultural, eles podem levar como desrespeito. Por exemplo? Vamos supor, você não conhece a pessoa, você encontrou alguém na rua, né? Você pediu para tirar uma foto. Né? E a pessoa foi legal com você, fala, muito obrigado, a gente dá um abraço, dá um beijo. Nossa, prazer em te conhecer, um abraço, um beijo. Na Coreia, isso seria invasão demais. Do ficar seu encostando. Espaço. Exato. Então, a gente só fala, 네, 감사합니다. Né? Nossa, adorei! 감사합니다. A gente mantém o nosso legal. espaço, a gente mostra o respeito assim.
Porém, se você já chegar, assim, abraçando a pessoa, vai fazer uma cara feia. Assim, não, que isso? Muita intimidade. Por que você tá chegando perto? Eu não te conheço, sabe? Então, nesse aspecto, pode ser que o coreano demonstre, né? Não faça isso, né? Isso é uma coisa de diferença cultural. Mas o povo coreano em si, eles são extremamente receptivos com estrangeiros. Eles gostam de propagar a cultura, né? Coreanos gostam de mostrar a cultura. Coreanos gostam de compartilhar. Inclusive, eles são muito... Eles ajudam muito as pessoas que estão perdidas na rua, se você souber falar um pouquinho de inglês, né? Então... Preconceito nenhum. Qualquer brasileiro que podem ir. Eu conheço várias amigas, né, chuchus, minhas seguidoras, que foram lá, que foram extremamente bem recebidas. De vez em quando a gente vê nos stories ou nos reels, né, que... Mas isso aí tem em qualquer lugar no mundo, gente. Pessoa ignorante tem em qualquer lugar no mundo, infelizmente, né? Mas eu estou falando em geral aqui, tá? Em geral, Sim. o povo é bem receptivo, não tem preconceito, né? Só essas questões mesmo de um choque cultural ali. Exato. Aí, Choque nesse cultural. quesito, eu acho que, como eu chegando aqui no Brasil, eu vim aqui, né? Eu tô conhecendo, né, o povo brasileiro, eu tenho que entender a cultura brasileira e também não me ofender. Né? Exatamente. Mas é a mesma coisa quando você for lá. Você entender a cultura. E respeitar. Porque, exatamente. Porque quando você viaja, você tem que se moldar àquela cultura. Você se molda, não é todo mundo que vai mudar pra se adaptar a você. Exatamente. Por isso que expande muito a mente das pessoas. Porque o mundo... Viajar. Viajar. É verdade. É uma coisa Você que expande. cresce muito. Você cresce muito. Você já fez muitas viagens? Olha, eu viajei muito já. Já fui para quase todos os países da Europa, muitos países na Ásia. Uma das coisas que eu mais gosto de viajar, Isa, é exatamente isso que você falou. Porque a gente vê coisas que a gente jamais poderia viver. Em olhos diferentes. E também ali não é uma coisa que a gente tem que mudar. Quer dizer, a gente espera que o outro mude. A gente muda para absorver. Parece que quando a gente tá viajando, a gente é mais maleável a essa questão, né? Precisa de uma flexibilidade Exatamente. ali. Até uma flexibilidade que não tem como controlar. Do tipo, você mora no Brasil... eu, por exemplo, você também tá morando no Brasil. Aqui é um país tropical, é calor. Aí, sei lá, você vai pra Europa e lá tá -3, então já muda. Você já vai ter que se agasalhar. Então tem até fatores que são, assim, do tempo, da temperatura. Por exemplo, Londres. Sim. Muito deprimente, né? 5, 4 da tarde, já não tem mais luz. Então, assim, de manhã você acorda, tá tudo neblinado. Então, assim, tudo muda. Você tem essas questões também incontroláveis. Sim, exatamente. Então, tipo, são questões climáticas, são questões culturais, históricas, né? Eu acho que a coisa mais importante é a gente procurar entender o porquê que a cultura é assim, né? Por que será que eles agem dessa maneira? Será que tem alguma razão por trás disso? E eu acho que você procurando a saber já é o suficiente. Eu tenho uma dúvida, então. Então, faça. Agora pensando no porquê, uma vez num evento, um evento mais geek, assim, a minha amiga falou, nossa, olha quem tá aqui. E tinha um influenciador coreano, que eu não vou lembrar o arroba agora, mas a minha amiga era fã. Aí minha amiga tirou uma foto, aí eu falei, vou tirar uma foto também. E aí ele falou assim, você permite eu encostar no seu ombro? Ele pediu a licença pra E eu falei, claro. Só que como eu não conhecia o influenciador, eu não tava entendendo muita coisa. Aí minha amiga depois explicou que a cultura eu falei, tá. Me liguei. Mas aí eu falei, olha, a diferença cultural, né? O brasileiro chega encostando aqui, ó, pra tirar uma fotinha. Ainda mais no ombro, não é nem na cintura, que a cintura é uma coisa mais. Tipo assim, no ombro tá de boa. O brasileiro ele pediu a permissão pra mim. Achei muito educado. Ou às vezes, quando não tem. Tipo, os atores e atrizes que a gente vê muito nos photo walls, quando você não tem permissão pra pedir, porque ali tão batendo câmera, você finge que tá encostando. Nossa. Você finge que tá encostando. Porque a pessoa pode se sentir extremamente ofendido com aquilo que você está invadindo. Igual, não sei se você assistiu nos Grammys e a Mama, onde o Rosé e o Bruno Mars, eles foram premiados, ganharam vários prêmios pela música Apathy. Não sei se você já ouviu. Aí ali, a Rosé tá segurando, né, o troféu. E o Bruno Mars vai lá e tenta dar um abraço. E a Rosé faz...
não, 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 não. Mas ele vai mesmo. Sabe? É uma diferença cultural, sabe? Mas ali você, naquele trechinho de 2 segundos, conseguimos ver a diferença cultural de uma forma, assim, bem nítida, né? Um que chega e outra que fala, não, peraí. Mas a minha pergunta é, Hum. por que na cultura coreana não tem muito toque? Igual o brasileiro, assim. Por que da onde vem isso? Olha, pode ter diversos fatores, mas a nossa criação, nossa educação vem muito de um. Não é religião, é confucionismo, que é um aprendizado, né? É tipo. Era uma pessoa que estudava muito, né? Era um mestre de etiquetas É e uma tudo mais. filosofia? É uma filosofia. Então, aí ele fala sobre respeito com seus pais, seus professores e tudo mais. Quem é mais novo respeita os mais velhos. E toque físico e mostrar esse afeto excessivo fisicamente, isso já viola o respeito que você tem que pagar para os mais velhos que estão no ambiente. Entende? Então, entre 4 paredes, você faz o que você quiser. Mas quando você está em público, você está junto com milhares de pessoas que são mais velhos que você. São pessoas que você não conhece, né? Então, você não pode mostrar isso, porque isso já é... Você está violando aquela cláusula que é respeito com os mais velhos, sabe? Então, eu acho que pega muito. Você mostrando, fazendo algum afeto, né? Tipo, em público, né? As pessoas já falam, nossa... Vai fazer isso em casa. Eu não sou obrigado a ver isso, sabe? Só que hoje em dia já mudou muito. Hoje em dia já mudou muito porque as gerações novas, elas já têm a mente muito mais aberta. Então, é muito legal que lá na Coreia do Sul, em Seul, vamos supor que é uma das maiores cidades do mundo, né? Ali tem bairros para os jovens, né? Bairros hypados, né? Vamos supor que tem as baladas, né? Lugares para sair com os amigos, beber. Então, ali você pode fazer. Mas, por exemplo, num bairro residencial, você não vai ficar fazendo essas coisas. Entendeu? Porque talvez pai do seu amigo tá ali passeando com um cachorro, entende? Então, todo lugar tem um modo de se portar, entende? Claro, Né? claro. Você já escutou falar do movimento 4B? 4B? Não. Não escutou? É um movimento que é? É porque eu entrevistei a Super Vulgar. E ela fala muito sobre relacionamentos. E ela falou, a mulherada na Coreia tá parando de transar. E é um movimento 4B. E eu escutei falar, mas eu não sei se é da Coreia do Sul. Mas só pra saber se você... Porque é uma questão cultural também, que as mulheres estão escolhendo o celibato. Não sabia, não. Não sabia? Depois Não. o pessoal de casa pode dar uma pesquisada no movimento 4B. Mas eu tô vendo que você anda postando muitos restaurantes. Né? E sobre também comida coreana, que eu acho bem interessante. Inclusive, eu quero um dia experimentar. Sim, eu vou te levar ainda, Isa. Vamos sim, vamos sim. E me diz uma coisa, se você fosse montar um restaurante coreano no Brasil, como seria esse restaurante perfeito? E eu quero saber se teria karaokê também. Ai, olha. Eu já tenho plano, sim, para montar o meu restaurante. Olha! Está em andamento, eu acho que até o final desse ano já vai sair alguma coisa do papel. Mas, assim, culinária coreana é uma culinária muito difícil, porque entra muitos temperos que leva anos de fermentação. Toda a base da culinária, ela leva um shoyu que foi fermentado há 12 anos, né? Um pasta de soja que levou tantos anos para fermentação. Então, tipo, culinária coreana entra muito ingrediente e entra muita molho base, que é a base de fermentação, né? Então, se eu for abrir um restaurante, eu não vou querer fazer um restaurante high-end no quesito de culinária tradicional. Seria quase impossível, seria muito caro. E o povo não conhece muito bem a culinária para elas irem gastando, né, esse dinheiro. Então, eu faria uma coisa mais express, né? Eu pegaria um prato tradicional, eu faria ressignificação daquele prato de acordo com o paladar brasileiro, mas também oferecendo, né, o prato tradicional, só que dando a opção para as consumidoras escolherem na hora o que elas querem acrescentar e tirar. Né? É assim que eu quero aproximar
Até porque o importante mesmo, culinária e paladares é uma coisa que a gente não impõe. É verdade. Coisa tradicional a gente tem. Se você não quer e quer conhecer, faça do seu jeito. Depois que você gostou, se acostumou, quer provar coisa tradicional, vá. Eu acho que é extremamente necessário essa inclusão inclusão cultural. Até porque eu tô querendo abrir aqui no Brasil, né? O meu público-alvo são os brasileiros. Sim. Né? E eu sei o que agrada o paladar. Até porque me vejo, né? O brasileiro mais coreano do mundo. O brasileiro mais coreano do mundo. Muito bom, muito bom. Então, é o CEO da Coreia, @ CEO da Coreia. Então, eu vejo isso. E claro, eu ia querer acrescentar o karaokê. Mas, questão do karaokê, Isa, eu ainda não quero desenvolver. Porque é complicado, né? As máquinas que tem que trazer. E tem muitos karaokês abrindo ultimamente também. Né? E a questão de questão sonora, né? A gente tem que ter um local completamente bem blindado de som, né? Então, karaokê eu não sei. Não tenho em mente, mas restaurante sim. E você falando do cliente poder escolher o que ele quer pôr, o que ele quer tirar, me veio muito a ideia do poke. Porque no poke tem essa opção, né? De Exato, você, o sim. que você quer. Porque você que monta, né? Não é o prato pronto. É mais ou menos nesse estilo? Ah, olha, não. Não? Seria como? Mas a ideia sim. Ideia sim tá, é a desse ideia jeito. da opção de selecionar. Exato. Até porque se eu falar que eu vou vender bibimbap, que é um prato coreano, bibimbap, não sei se você conhece, mas é um arroz que sobe vários ingredientes em cima do arroz e a gente coloca pasta de pimenta. No final, a gente finaliza com fio de gergelim, uma pitadinha de gergelim e você mistura tudo e come. Né? Vamos pegar esse prato, por exemplo. Tá? Em cima do bibimbap vai subir abobrinha refogada, cebola refogada, cenoura refogada, vai entrar espinafre, vai entrar moyashi, vai entrar carne moída, vai entrar um pouquinho de bulgogi se você quiser, entra gema do ovo crua, entra em torno de 15 a 16 ingredientes em cima do arroz. Então é um prato extremamente lindo, extremamente nutritivo e balanceado. Porém, tem pessoas que são veganos, então tira toda a opção de carne. Entendeu? Tem pessoas que querem mais carne. Então, coloca mais carne. Não é que no bibimbap, se o prato é bibimbap, eu não vou oferecer para colocar um camarão. Ou um salmão, entendeu? Isso aí seria outro prato, seria o redopap, entende? Então, eu vou manter a tradição. Dentro da tradição, ela escolhe o que colocar e não colocar, entende? Então, vai ser... eu comi esse prato, bibimbap. É sério? Ela poder falar para os outros, eu comi mesmo. É um prato tradicional, porém, eu vou escolher, né? Eu sou vegana, eu não como ovo, eu não como carne, eu não como isso, então não quero nada relacionado a isso. Então, elas vão ter a opção, entendeu? Porque eu acho que essa inclusão é uma coisa muito boa. E a culinária coreana em si, gente, entra muito legume. E é bem vegetariano, bem vegano os pratos, se você for ver. Então, eu acho que... é assim que eu quero que as pessoas fazem. O prato vai ser tradicional, vai ser disponível todos os ingredientes, né? Se você quer de forma tradicional, põe tudo que tem de opção. Se você não gosta eu não gosto de abobrinha, não gosto da textura, tira a abobrinha. Coloca mais carne, entendeu? Sim, e é uma forma de expandir, né? Para as pessoas realmente falarem, eu conhecia a comida coreana ali, porque daí não fica limitado. Exatamente. É bem esse caminho. Não vai ser igual poke, mas vai ser a opção, o poder da sua escolha vai ser... Isso é semelhante. Exatamente. E também, dependendo do ingrediente que ela tira ou coloca, o valor vai ser diferente. Então, eu quero deixar muito acessível. Porque comida coreana é muito caro. Bibimbap tradicional num restaurante respeitado aqui em São Paulo, na Aclimação ou Bom Retiro, custaria R$96, vamos supor. É um bowl de arroz. Mas por quê? Porque leva muito ingrediente, muito tempero que são importados, que são caros. Então, eu vou baixar o custo fazendo com que, se a pessoa não quiser algum ingrediente, tira e barateia seu prato, entendeu? E pega do jeito que você quiser, entendeu? E você sente falta disso aqui? Eu acho que porque eu acho que uma das coisas para uma culinária viralizar
é a acessibilidade, o preço e o paladar. Sim. São 3 coisas. Então, nós precisamos pegar esses 3 quesitos. Incrível. E a gente vai falar também sobre moda, porque você é empreendedor do ramo. E a moda, assim, a moda de dorama tá fazendo muito sucesso no Brasil. Muito. É devido às séries, a cultura tá... Devido às séries e assim como as mulheres romantizam os homens, né, coreanos, né, que são gentis, que são românticos, elas romantizam o estilo das mulheres coreanas. Porque não é necessário você mostrar, tipo, tirando, a elegância vem colocando e fazendo layering e sobreposição das peças, que a gente chama, né, na moda coreana. São constituídos de peças extremamente básicas, clássicas e atemporais, né, com as paletas mais neutras. E a gente foca isso aí porque moda é uma coisa muito importante no dia a dia, né, Isa? Total. É uma mensagem que você passa para outra pessoa que tá na sua frente. Você comunica. Quem você é. Quem é você? Você comunica primeiramente com o que você está vestindo. Exatamente. Né? E depois vem a imagem pessoal, vem o cabelo, vem a condição da sua pele, sabe? Vem isso em questão. E os coreanos gostam sempre de estar bem arrumado e bem neutro. Eles não gostam de aparecer muito. Então, elas estão sempre, né, de forma neutra. Então, aparece muito na moda coreana paletas de cores bem neutras, moldes e roupas super clássicos e atemporais. E também uma coisa que não mostra muito a pele. Né? Eu dei uma olhada no Instagram da sua marca, da sua loja. Como é o nome? Você pode... É Berry Market. Eu dei uma olhada e eu vi que realmente são clássicos, vestidos, tem terninho. Eu achei lindíssimas as peças. E com certeza as mulheres brasileiras também estão cada vez mais se inspirando. Sim, O que você acha que elas estão pegando mais de referência, assim, da moda coreana, de dorama? Olha, elas estão querendo saber como que pode usar aquelas roupas para elas, né? Até porque corpo feminino brasileiro é muito diferente que o corpo feminino coreano. Que é busto, quadril, né? Bumbum, né? E ombros, né? E é tudo muito diferente. Então, a gente tem que trazer uma moda que consiga adaptar para o corpo feminino brasileira e também as questões climáticas que eu falei para você, né? Que é muito calor. Então, não tem como você ir fazendo layering de muitas peças de tecidos pesados. Então, eu pego a moda, eu vejo, né, em K-drama ou algum lugar, né, uma peça clássica, eu adapto no corpo e clima brasileira, usando mais tecidos como linho, viscose. Tem visão, né? Tem visão. Exato, a gente Tem que ter adapta visão, para o corpo feminino, né? Interessante. Até porque tem muitas marcas, né, hoje em dia, que elas trazem a roupa, né, da Coreia, muitos importados, mas a numeração é limitada e tudo mais. Então, muitas pessoas vêm, tipo, me conhecem, aí depois elas se apaixonam, elas levam. E também eu pego uma coisa formal e coloco toques brasileiros também, né? Que também... Por isso que a loja, ela deu uma ascensão muito grande, né? Nesse tempo pra cá. Porque elas gostam dessa inclusão, né? E também é eu que desenho tudo. Então, isso que eu ia te perguntar, se é você mesmo que desenha, que incrível. Eu que desenho tudo. Temos uma equipe, né, de modelistas e tudo mais. A gente desenvolve a peça. E até ela sair para a coleção é um processo bem demorado. Porque eu desenho, a gente pilota. Aí depois a gente faz a peça, a gente pega o tecido, a gente faz reunião. Que tecido que eu vou usar? Quais são as paletas de cores que a gente vai lançar nessa coleção? É um processo bem demorado, né? E há quanto tempo você já tá trabalhando com a loja? Eu tô trabalhando na Berry já faz... já tem uns 8, 7 anos de mercado. Nossa, Berry bastante. A Berry tá aí faz um tempão. Berry já teve seu momento de tudo. Já teve seu momento de moda balada, de modinha, de tudo. Agora tá mais clássica, assim. Agora... Casual não é casual, né? É casual chique. Casual chique tradicional, tradicional. É, tradicional. Isso. Então, a Berry, até ele foi explorando vários lugares, né, de segmentos de moda feminina. E ela parou com
A moda dorameira, que é um termo que eu inventei. Não existe moda dorameira, né? Interessante. Moda dorameira foi legal. Mas eu inventei para que as minhas consumidoras consigam entender de forma mais rápida, entendeu? Entendi. Incrível. Inclusive, no dia que eu te conheci no evento, porque a gente foi convidado como influenciador para ir numa feira, né? Foi uma marca importadora de maçã. Maçã, kiwis. Várias frutas ali. E aí você tava vestindo… A roupa que você tava vestindo, você me contou que você que desenhou. Isso, então, porque eu quero lançar a linha masculina também. Interessante. Vem novidades por aí, então. Eu já desenhei, já fiz a coleção. Inclusive, todas as roupas que eu uso em algum evento, né? Algum festival… Eu tô sempre usando uma roupa que eu desenhei, né? Que eu fiz… Então, teremos novidades chegando, teremos. Uma dúvida. Como a cultura coreana tá no auge, eu vejo que tá crescendo, inclusive, produtos cosméticos, assim, cabelo, pele e tudo mais. Tem muita… Você percebe que tem muita gente querendo surfar nessa onda? No sentido de ser oportunista ou não? Eu acho que tem, e estão mais que certos em fazer isso. Porque… eu acho que quem cresce na vida é que consegue enxergar a oportunidade, agarrar a oportunidade e depois transformar ela de forma positiva para o seu público. Não é qualquer pessoa que consegue, né? Então, eu acho que sim, tem, mas isso é uma coisa completamente normal. Porque isso é tendência, né? Quando… um monte de peixinho tá indo pra este lado… Você vai também. A gente vai junto. Segue o fluxo ali, né? Exatamente. Só que a única diferença de quem destaca ou não é que é quem consegue surfar bem ou não. Exatamente. Você não dá pra ficar pra trás ali, né? Exatamente. Porque realmente, pensando nos peixinhos, o peixinho que fica pra trás, o tubarão pega, né? Isso aí, você… E também… né? Eu acho que a gente, como criador de conteúdos, né, influencers, nós precisamos ser igual camaleões, né? A gente precisa… Tem que se adaptar e ter essa flexibilidade na mudança. Com certeza, a gente como influenciador sempre tem que estar se reinventando. E, por exemplo, eu acho que o oportunista é uma palavra mais pesada. Sim. Do tipo, tá aproveitando da situação. Mas, quem tá surfando a onda não é um oportunista. Quem tá surfando a onda… Exatamente. Por exemplo, fui convidada recentemente, essa semana, pra um evento. E eu conheci uns produtos ali de shampoo, condicionador, protetor solar, tudo da Coreia. Qual que era o nome da marca? Você conhece? Você eu lembra? preciso lembrar o nome da marca, mas eu Será posso que era a pegar… Laneige que entrou agora? Lançamento? Entraram, eu acho que Não… Semana passada entrou, pela Sephora. Não foi na Sephora, não foi na Sephora. Eu vou pegar o nome da marca agora. Mas assim, eu testei… Eu vou pegando o nome da marca e eu vou contando. Eu testei o shampoo e eu testei o hidratante no meu cabelo. Porque… Capilar. Isso, capilar, exatamente. Porque eles… Como é que é o nome da marca que você falou, coreana? É francês, Mise en Chaîne. Mise en Chaîne, você conhece, é famosa, é uma marca não é? coreana que o nome tá em francês, é bem famoso, né? É igual, sabe, Mise en Place. A gente não prepara os pratos. Mise en Chaîne, eles colocaram uma lema como preparar, né, os cabelos pra te deixar preparada pra cena. Não é isso que é a lema. E aí, eu fui perguntar ali sobre os produtos e eu vi que tinha opções de produtos para todos os tipos de cabelo. Inclusive, como eu tenho luzes, eu falei… tem produtinho aqui que tem proteína para repor no meu cabelo. Aí eu peguei um produto ali que tem a proteína para repor e a máscara, que não é para usar todo dia, porque se usar todo dia, o cabelo fica pesado. Mas eu gostei muito. Eu gostei muito e eu nunca tinha utilizado. Olha, agora que as marcas coreanas estão abrindo os olhos para mercado brasileiro, porque eles não chegavam até aqui, né? Questões de Anvisa, é outro lado do mundo, literalmente 180 graus, né? Então, eles abriam muito para mercado de Ásia da Leste ali, Indonésia, Filipina, Tailândia, China, Japão, porque são um público extremamente grande, né, em termos de população, Índia. Só que agora eles estão expandindo até Brasil.
É muito bom que isso está acontecendo, porque os produtos coreanos, elas são acessíveis. E elas realmente tragam resultados, que é uma das coisas que eu acho mais incrível. Porque nós temos produtos, vamos supor, da Guerlain, nós temos da Lancôme, La Mer, Sisley, La Prairie, que são... Sisley e La Prairie são as marcas que minha mãe usa, né? Mas são, tipo, um sérum de olho, 27 mil reais, né? La Cure, ela paga 26 mil reais por um mês, né? Então, são produtos extremamente superfaturados, né? Sim. São produtos muito Luxo. caros e não acessíveis. Mas a skincare coreana, não. Ela é, tipo... convertendo para real, produto de 150 reais, 180 reais, que realmente traz resultados, sabe? Então, agora vai ter uma revolução na área de cosméticos e autocuidado, que quando as marcas coreanas começarem a entrar aqui... Por exemplo, L'Oréal. L'Oréal não existe na Coreia. Não existe L'Oréal na Coreia, porque produtos de beleza coreana, os próprios coreanos consomem. Não precisa. Só que L'Oréal, ela é uma das maiores, né? A dona da L'Oréal é a mulher mais rica do mundo. Pra vocês verem. Então, tipo, muitas marcas vão começar a perder lugar no mercado por causa dos produtos coreanos, Porque eles têm muita qualidade. E é barato. E Não é acessível. aquele high-end luxo muito caro, sabe? Mas tem como acessar, né? É mais acessível e Exatamente, com qualidade. exatamente. Então, Existem muitas marcas que estão abrindo o olho e é muito bom para nós consumidores isso. Porque a gente vai ter Muito. opção de escolha, de Muito. escolher. E outras marcas vão começar a falar, nossa, a gente tem que chegar ao nível, né? Aí eles vão começar a baratear as coisas. Isso é muito bom, gente, porque quando tem concorrência, as empresas que lutem para conquistar o consumidor, né? E por isso que lá na Coreia, muita coisa é barato e é bom. Bom e barato. Barato de um nível que vocês nem imaginam. Porque são grandes empresas lutando para conquistar o consumidor. Então, eles investem na tecnologia, né? E eles... É uma coisa surreal. Mas vai ser um final muito feliz para todos nós. me diz uma coisa. O que ninguém te contou sobre o universo, o mundo do varejo? Que você teve que descobrir na prática, assim? Ou você entrou sabendo? Como foi isso pra você? Não. Você vai aprendendo. Ninguém entra conhecendo. Vai sabendo. A gente entra, apanha, a gente aprende, né? Uma das coisas que eu aprendi muito é que no mundo do varejo, o atendimento realmente faz muita diferença, gente. Porque o produto... A gente vive num mundo onde tudo está saturado. Tudo está saturado. E eu sempre falo para todos os meus amigos, ou para os meus funcionários, ou pessoas que eu vou trabalhar junto, eu falo assim, não pensa que você é o único. Nunca pensa que você tem a melhor coisa, o melhor produto, porque você não tem. Sempre vai ter um produto melhor que o seu, sempre vai ter alguma coisa que vai chegar de novidade além do seu. Só que no mercado sempre vai haver um buraco de pessoas insatisfeitas, sempre. E como que você vende? Venda, ela vem através de você saciar ou solucionar problemas de pessoas que estão com reclamação, que tá insatisfeito. Então, você tem que penetrar nesse mundo de mercado varejista, que está extremamente concorrida. Você vai ver o buraco, oferece a solução. E uma das coisas que muitas vezes, né, os pequenos empreendedores, eles deixam de mostrar ou fazer esse toque de atendimento, né? Atendimento mais personalizado, atendimento um pouquinho mais pós-venda. Quem estuda marketing aprende tudo isso. A pré-venda, né? A venda, pós-venda. Isso aí já tá uma coisa tão óbvia, só que muita gente não coloca em prática. Não coloca, realmente, deixa a desejar. Porque é chato. Chato fazer a pós-venda. Chato ouvir reclamação. É chato ouvir feedbacks que não te agrada. Até pra gente, como influenciador, como além de ser pessoa jurídica, como pessoa física, para o nosso desenvolvimento pessoal, a gente tem que acolher também os feedbacks negativos que dão sobre a gente. Exatamente. Porque é assim que a gente vai buscar evoluir, tanto numa empresa como pessoa. Muitas vezes, a gente não precisa ouvir feedbacks positivos, sabia? Eu falo assim, feedback positivo é para acalmar tua mente.
É pra te mas deixar dá pra assim, dar uma ó, medida, né? Tipo assim, vamos dar uma medida. Porque assim, sempre existe gente melhor, marcas melhores, empresas melhores que a gente, mas também existe o pior. Sim. Então, se você recebe o feedback positivo, você não tá no... pra falar você- assim, mas é tapinha nas realmente, costas. dá. Agora, feedback negativo é o que vai te fazer crescer, né? Isso. Não leve feedback negativo pro lado pessoal, porque isso machuca muito. Isso machuca Total. muito, isso mexe com o seu psicológico, isso desmotiva, isso tira o seu poder essa força de vontade de querer continuar. Porém, se você levar só aquele feedback negativo sem levar pro pessoal e você realmente desenvolver, como que eu vou solucionar isso? Muitas pessoas nem te dão feedback negativo. Eles deixam de comprar. Ele simplesmente vira a cara e deixa de comprar e fala mal nas costas. E quando chega nesse nível, a pessoa desistiu da tua marca. A pessoa já desistiu. Porque se ela ainda chega pra você e dá o feedback, é porque ela ainda... Por isso que feedback negativo, eles são tudo ouro. Você tem que pegar, mesmo que mais idiota que for, ou mais agressivo que for. Traz ela numa carta, olha ele como se fosse o problema do outro. Isso, distancia. Uma coisa que eu faço muito quando eu recebo feedbacks negativos, eu pego todos esses problemas, eu deixo eles em cartazes. E eu falo assim, é verdade. Brincadeira. Não. Eu Se você finjo reconhecer. que esse foi o comentário que o meu amigo ouviu e qual seria o conselho que eu daria pra ele. Boa. É distanciar da situação. Porque... Se olhar como uma terceira pessoa. Quando é comigo, aí a gente já ferve o sangue. Fala, não, na verdade, isso aí não é bem assim. Aconteceu isso por causa disso, aquilo. A gente só dá desculpa quando é um feedback negativo vindo pra gente. Mas quando é feedback negativo que outra pessoa recebeu, a gente consegue dar uma crítica mais construtiva, né? Então, eu sempre faço isso. O feedback negativo é uma das coisas que faz mais crescer a gente. Então, é muita maturidade da sua parte ter esse olhar, porque muitas pessoas não entendem e não conseguem levar com tanta maturidade. Rafa, muita maturidade da sua parte, saber filtrar uma crítica construtiva, porque a gente também tem que saber diferenciar. Né? Mas precisamos. Precisamos. É porque tá no nome. Construtivo é pra você construir algo. Exatamente. E chegar em um outro patamar. E não levar pro pessoal. Isso é muito importante. Exatamente, não levar pro coração. E também se tratar dessa maneira, como você falou. Como eu falaria com um amigo? Exato. Porque gente, é muito isso difícil. é chave de ouro, tá? Chave de ouro. Se você acha que você tá ficando demente fazendo isso, faça olhando no espelho. Quem você tá olhando no espelho é seu amigo. Dá uma... Gente, eu quando eu era desde pequeno, eu falo muito em frente do espelho, sabia? Quando Sério? eu tô com medo de enfrentar alguma coisa, Sério, Rafa? Eu me olho diante do espelho, aí eu começo a falar. Sabia que isso aconteceu? Eu tô com medo que isso vai acontecer. Eu sei que a solução é isso, mas isso me dói. E eu vou pegando a resposta sozinho. Então, Sério, Rafa? assim, Nossa, isso é muito curioso. Eu, particularmente, não gosto de ficar me olhando no espelho e ter um diálogo assim. Gente, é por isso que eu falei, pode parecer um louco. Mas Isa... Calma. Deixa eu terminar. Ai, eu rachei agora. Mas eu deito na cama, olho pro teto e começo a observar os meus pensamentos. Isso é um jeito. Essa é uma outra possibilidade Isso também. é uma outra possibilidade. Mas eu digo, se olhe. Pode estar descabelada. Se olhe. Se enxerga, Mas enxerga. Isa, mas você tem que ficar louca nesse quesito. Eita. Tu tem que ficar louca, tu tem que falar. E aí? Por que tu fez isso? Nossa, eu acho que eu fiz isso por causa disso. Você fala em voz alta. Não é esquizofrenia, tá, gente? É você olhar Não, eu entendi pro o ponto. espelho e falar em voz alta. Não, porque isso é uma terapia. Isso, exato. Ontem à noite eu falei em voz alta comigo mesma. Na muito frente bom. do espelho. Só que eu não me olhei. Eu não me olhei. Mas eu Mas tava isso leva à prática. Sabe o que acontece? Eu tava com muitos pensamentos. Eu falei, calma. Porque eu marquei muitos compromissos. Eu falei, eu tenho que organizar minhas tarefas. Eu tava... Olha,
que observação, passando a pasta de dente em cima da escova, e eu comecei a falar, então, Isabela, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, fazer aquilo. Eu comecei a falar, sabe por quê? Porque eu precisava organizar as ideias. Então, às vezes, falei sozinha. E eu até pensei, cara, se meu irmão passar aqui perto do quarto e ver que eu tô falando sozinho, tipo, eu até imaginei, se uma pessoa ver essa cena, vai me achar muito doidinha. Mas eu tô vendo que você é mais doido que eu. Isa, e tem vezes que, ó, antes de fazer alguma coisa que me assusta, eu falo, eu vou no banheiro rapidinho. Me olho no espelho, eu falo, você consegue, você consegue, você consegue. Falo 3 vezes. E dá tudo certo. Deixa eu te perguntar uma pergunta ótima. Você já teve algum date? Agora falando um pouquinho assim, eu vejo que você responde muita caixinha de pergunta. Tem uma galera dando em cima de você, né? Nas redes. Você já teve algum date ruim que viraria uma história de dorama? Olha, eu nunca esqueço dessa moça. Nossa! Nunca esqueço. Inclusive, foi, eu acho que faz um tempo já, né? Mas a pessoa queria uma calça da minha mãe. Nossa! Que viu na vitrine que eu estava moldando ela para fazer uma coleção, que era uma pantacur, bem bonita. E eu falei, não, eu posso fabricar ela para você, uma em cada cor e tudo mais. E a pessoa literalmente surtou, que ela queria o da minha mãe mesmo. O molde que eu tava pegando para fazer. E... Era uma peça piloto? Era piloto? Só pra entender. Era. Eu peguei uma pantacur da minha mãe mesmo. A que calça ela era dela e você ia usar aquela calça de referência pra fazer as suas peças. Exatamente. E ela não queria a coleção que ia sair. Ela queria a calça da sua mãe. Da minha mãe. Queria. E... eu falei que não dava, né? Não dava, mas eu podia fabricar, mas eu ainda lembro. Teve um surto geral sobre a calça da minha mãe. E ainda lembro, isso aí tá na minha mente, que, né? Foi complicado. Foi o pior date, pior Ela caso. surtou como, assim? Começou a... Que eu preciso dar, que se eu não der, eu sou uma pessoa muito insensato, que não considero, né, a presença da pessoa. E já não era o primeiro date, né? Já era o segundo, terceiro. E eu falei... beijo, eu acho que eu tô de... Eu vou ali comprar um cigarro e não volto. Eu fiquei comprar assim, um pão. Gente, não, mas você fica assustado, né? Eu falei, meu Deus, o que passa na cabeça dessa pessoa? Eu falei, tá uma coisa bem instável ali. E eu falei, corre. Corre que dá tempo. Meu Deus. Então, essa foi... Sinto muito, viu, pelo que aconteceu. Porque muita gente, quando vê que eu trabalho com moda, muita gente, né, gosta, né? Quando eu dou presente, né, uma roupa. Mas assim, você ganhar um presente é uma coisa, agora você pedir, não, implorar exigir. e exigir... Pô, muito indelicado, né? Nada a ver. Foi. Você também faz muitas palestras em eventos de K-pop. Me conta mais sobre. Na verdade, são apresentações que eu faço. Apresentações, não é palestra. Sim, palestras não é uma coisa que eu quero desenvolver, né? Mas pro futuro, mas eu me acho muito inexperiente para poder palestrar e influenciar de uma maneira tão profunda na vida de outras pessoas. Eu acho que eu preciso ter mais experiência, eu preciso ser uma pessoa com mais sabedoria para fazer isso. Mas, sim, eu faço bastante apresentações. Porque eu vi que você marca presença nos eventos. Eu pensei que você ia pro palco e falava. Não falo, mas não é palestra. É uma apresentação. Como isso. são essas apresentações? Quais as temáticas? Como Olha, funciona? a gente fala sobre moda, a gente fala muito sobre moda, né? Sobre a moda coreana, sobre a conscientização do corpo feminino, sobre biotipos, sobre como você usar uma peça. Dependendo do biotipo, que tipo de saia fica melhor, que tipo de calça fica melhor, né? E sobre a apresentação pessoal, né? Que é a sua marca pessoal. E eu gosto muito de falar que todo mundo é linda, todo mundo é bonita, todo mundo é perfeita do jeito que ela é. Porém, para a gente divulgar
nós mesmos para outros, nós precisamos se encaixar nas padrões da sociedade. E isso não estou falando para você mudar, você deixar de ser você, sabe? Só que se você quer se apresentar para influenciar ou convencer os outros, nós precisamos saber portar daquela maneira, sabe? Porque muita gente leva as promessas e padrões da sociedade como se fosse uma coisa absoluta. Como se fosse uma coisa... absoluta. Uma verdade. Mas não é, gente. É só você ter o jogo de cintura de você poder ter o Rafael nos eventos, ter o Rafael no podcast, ter o Rafael no namoro, ter o Rafael na vida profissional, Rafael na vida pessoal, Rafael de signo peixes. Eu Rafael, também sou peixe. Você é peixe, eu sou peixe também. 22/2 o meu. Isso. E o seu? Eu sou 7 de março. Ah, legal. Uhum. Então, você estava falando diversos papéis, né? Você tem diversos papéis? Isso. Temos, né, diversos papéis. E eu sempre na falo sociedade. sobre isso. E tá tudo bem, gente. Porque muitas pessoas não se aceitam. E por isso se revolta quando não se encaixa em alguma coisa e fala que isso é uma opressão, isso é uma obrigatoriedade que a sociedade impõe para você mesma. Mas eu sempre digo, não é. A gente tem que se aceitar primeiro, se enxergar no espelho e ver qual que é o meu problema. Conversar com você ali no espelho, que eu não né, gosto amiga? de mim mesma. E trabalhar com isso, sabe? Sim, é justo. Se é o biotipo que não tá te agradando, então faça uma caminhada, né? Faça uma academia para trazer saúde e chegar no nível que você gosta, sabe? Não tô falando para você virar o supermodel, virar a Gisele Bündchen, sabe? Mas você não gosta disso. E através da moda, através de autocuidado, você realçar o que você tem de melhor para mostrar e dar menos ênfase a coisas que você não quer ou você não gosta, talvez, né? Valorizar o que você tem de bom. Exatamente. A maquiagem faz muito isso, né? Maquiagem, as roupas também. fazem Exatamente. muito isso. Eu falo que a moda e a apresentação pessoal é uma coisa tão poderosa que ele está presente em tudo. Política, em exércitos, em psicologia, em tudo. Dependendo da roupa que você está usando, você não precisa falar uma palavra, mas você consegue calar uma pessoa. Você consegue pegar a admiração de uma pessoa só pela roupa que você está vestindo, pela postura, pelos olhares, gestos com as mãos, né? Então, eu sempre gosto de falar sobre isso. Como que nós podemos influenciar ou mostrar quem somos nós sem ter que abrir a boca? É isso que eu falo. Justo, uma comunicação não verbal. Exatamente, que é uma coisa extremamente poderosa, é uma coisa muito interessante, uma coisa muito intrigante, sabe? Eu gosto dessa temática também, eu adoro essa temática. Nós já podemos agendar o próximo podcast falar sobre isso. Porque a gente vai longe, né? A gente vai longe nesse papo. A gente tá chegando no final. Eu vou fazer uma última pergunta pra encerrar. Certo. Que é uma indicação pro pessoal que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente. Gostaria de saber uma série, um filme, um conteúdo audiovisual. Pode ser um documentário. Pode ser. O que você sentir no coração. Que você indicaria. Você fala, meu Deus, todo mundo precisa assistir. Vamos colocar desse jeito. Eu vou pegar a plataforma Netflix, que todo mundo tem acesso, todo mundo assiste, né? Todo mundo tem em casa. Quem não conhece K-drama, eu indico muito Pousando no Amor para as pessoas assistirem, porque ali mostra muitas pautas. Mostra sobre exército, mostra sobre separação das Coreias, mostra sobre extremo luxo da Coreia do Sul, mostra, né, algumas partes que não é luxuosa, uma parte mais normal, mostra o romance, mostra tudo. Eu acho que é uma forma muito sutil de você, né, entrar como imersão cultural da cultura coreana. E se você já assistiu K-drama e você quer uma coisa mais nova, né? Tem um seriado novo no Netflix agora, Se a Vida Te Der as Tangerinas, que é sobre um casal, né? Sobre dois protas que
quando eu era pequeno, mostra muito esse lado da Coreia quando era pobre. E os pais dedicam tudo à educação dos filhos, né? E o amor, à pobreza, ao problema social, às dificuldades, sabe? Tudo. E, claro, muita romance, né? Muita romance também, mas de forma mais nua e crua. E tá tendo bastante crítica boa Olha, do seriado. incrível. Inclusive, eu vou começar a fazer conteúdo sobre, então... Olha, bacana. Então, eu indico muito. Quem quer fugir um pouco daquela beleza verdadeira, vamos supor, é uma coisa muito romance. Muito romance, muito teen, né? Mas se você quer pegar uma coisa assim mais sutil, mais verdadeira, mais nua, entender muito mais sobre a cultura, se a vida te der as tangerinas. Te der tangerinas, as tangerinas, não lembro exatamente o pronome que eles usaram, mas super vale a pena. Como é o nome mesmo? Se a vida te der tangerinas. Ah, tá. Esse é o nome mesmo. Exatamente. Tá, correto, beleza. Bacana, eu achei muito curioso, muito interessante pra entender mais ainda sobre a cultura e toda a sua história. Muito interessante mesmo. E falando na Netflix, tem um hype que é o documentário da Anitta. Todo mundo tá falando babado. Eu assisti, inclusive eu assisti ontem. E eu vou falar a minha opinião. O que eu achei, o que eu pensei, o que eu vi. Certo. A minha perspectiva sobre esse documentário no quadro novo. Que eu sabia desse babado. Olha. Vai ter um quadro novo com a Mila. A influenciadora Mila. Inclusive já foi pro ar a entrevista com a Mila, vocês podem conferir. É o quadro Tá no Hype. Tá no hype. Tá começando o quadro Tá no Hype com a Mila Vanilla. Oi, gente! Tudo bom? Tô muito feliz com a sua presença. Obrigada. Sempre, né? Ilustre presença. Tô feliz de começar esse quadro com você. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o documentário da Anitta. Larissa, o outro lado de Anitta? Exatamente. A gente assistiu… Eu assisti super recentemente. Eu também. Então, você é psicóloga, não é, amiga? sou. Além de criadora de conteúdo. Sim, então, assim, eu já tô muito exatamente. curiosa pra saber o olhar da Mila nesse documentário, né? Perfeito. E eu vou expor também o que eu pensei, o que eu, né, refleti sobre o documentário. Claro. Mas eu quero entender de você, Mila, qual que foi a primeira palavra que veio na sua cabeça que representa o documentário da Anitta? Olha, primeira coisa, de cara, intimista. É um clima, assim, muito de proximidade com ela, sabe? Acho que toda a maneira como foi gravado, o fato de que a pessoa que narra o documentário é uma pessoa próxima dela, que é o Pedro, né? O Pedro. Que conhece ela desde a infância. Já traz pra gente, eu fiquei, nossa, agora eu conheço um amigo da Anitta, tô me sentindo até mais próxima. Ah, pô, o Pedro! O Pedro! Pedro! Sempre tem um Entendeu? Pedro, né? Sempre tem um Pedro. Já deu esse. Você sentiu isso também? O clima no começo? Antes de saber que ele era… Que ele já tinha ficado com a Anitta? Não. Mas eu digo o clima, assim, de intimidade. Ah, tá. O da certo. Isso. Sim. Eu senti muito esse clima, principalmente no momento que ela tá na praia. Ela olha pra câmera como se eu estivesse do lado dela. Então, ela bate um papo ali… E faz uma reflexão com você que parece que você tá ali. Então, eu senti muito esse clima de intimidade. E também sobre a questão… as cenas. Tem cena dela no banho. Tem cena dela, tipo… Ai, agora é o momento que eu cheguei em casa. Eu não sou mais Anitta. Eu sou Larissa. Cansei. Se joga na cama e fala… Ai, vamos apagar a luz pra eu descansar. Eu não quero fazer nada agora. Exatamente. Que são momentos que a gente vive. Tipo… Quem que você vê chegando do trabalho, cansada, se jogando na cama e falando agora é o meu momento de descansar? É só quem você é muito próximo. E a gente se identifica com isso também, né? Nossa, eu me identifiquei em vários momentos desse documentário. Em vários momentos. E a questão também é de ter momentos ali que ela tá conversando com o Pedro. Vamos situar a galera. O Pedro é um amigo de infância da Anitta, né? Da Larissa. Exato. Porque, pra quem não sabe, vamos explicar o básico. Vamos explicar o básico. O nome artístico é Anitta, mas ela nasceu com o nome Larissa. Então, o documentário basicamente diz que ela que ela tem duas personalidades. Basicamente, Exatamente. desde o começo, fala que tem a Larissa e a Anitta. Anitta. E elas são bem opostas e é muito diferente
uma da outra. Sim, o comportamento de uma e da outra muda radicalmente, assim. Além de ser criadora de conteúdo, trabalhar com internet, também é psicóloga. E eu queria entender, assim, é possível uma pessoa ter duas personalidades tão distintas? Porque, basicamente, ela diz que a Larissa é uma pessoa que é mais romântica e a Anitta é uma pessoa que é mais poderosa, sabe? É muito contrastante ali. Então, é possível? Total. Total. É possível, só que ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito cauteloso, né? Porque, na verdade, nós, como seres humanos, a gente está inserido em vários contextos sociais, vários ambientes diferentes. Então, eu digo assim, você tem a Isa, que é apresentadora de podcast, né? Você tem a Isa, que é filha. São os papéis Os que a nossos gente papéis. tem na sociedade. Exatamente. Então, e cada Isa é uma Isa diferente. Então, por exemplo, eu, Mila, quando tô conhecendo uma pessoa, eu sou uma. Quando eu já tenho também um amigo, é outra, mas é uma outra personalidade. Eu, Mila, psicóloga, é uma completamente diferente. E eu, influenciadora, também totalmente diferente, né? A Anitta, Larissa, com certeza tem outros personagens também. Tem outras personas, né? E certamente a mais forte delas todas, na minha opinião, assim, de intenção de intensidade, é a Anitta, né? E entra esse contraste muito grande com a Larissa, né? E tem um momento que ela chega a ter exaustão de ser de ser a Anitta. Porque ela é a artista a partir do momento que tá na rua, fora de casa, no palco. Ela é artista em muitos momentos. E às vezes ela fala, pô, eu cansei de ser a Anitta. Eu quero ser a Larissa. Mas é um momento... Se eu tô andando no corredor do hotel, se eu tô andando em algum lugar e uma pessoa me pede uma foto, eu já tenho que me transformar na Anitta. E essa transformação ocorre. E agora eu não consigo nem controlar isso. Porque antes eu controlava. Exato. Só que agora é tão automático... E então, ela assim, mais da metade do episódio, eu senti muita aflição. É muita aflição assistir mesmo, o episódio, porque tem uma carga, um peso ali muito forte de ser a Anitta. Sim. Porque todo mundo vê ela na fama, com dinheiro, com tudo de bom, Só sucesso, o lado bom, sucesso. Só que assim, ela tem uma agenda muito lotada. Total. Ao ponto de não ter descanso. Ela fala da turnê dela, que é 1, 2, 3, não sei, uns 5 dias seguidos. Eu fiquei, gente, como é que ela consegue? Em países diferentes. Em países diferentes. E aí, nessa turnê, ela tá exausta. Ela tá exausta, pegando Ela foi avião. parar no hospital, lembra? Foi parar no hospital. Foi. Então, ela chegou num momento de esgotamento. E isso, até me identifiquei no ponto de quando eu faço uma agenda muito corrida, algo muito corrido. Porque a gente tem que saber o momento de frear. No nosso trabalho, sabe? Quando tá uma coisa em cima da outra. Limite, a gente tem que saber. A gente tem que saber frear, só que muitas vezes é difícil. E ela sendo tão requisitada, artista, famosa desse jeito... Chegou no limite, né? Como você falou, o ponto de ir pro hospital. Foi, acho que cansou a mente, cansou o corpo, né? E os dois estão completamente interligados. E um não trabalha sem o outro, né? Então, era uma exaustão total que ela sentiu ali. E a gente pensa, realmente, ela é uma artista brasileira. E eu tenho muito orgulho disso. Ela me orgulha muito pelo fato de que ela conseguiu uma carreira internacional, sendo uma pessoa que veio de periferia, né? E muito confiante no que ela é capaz de fazer, desde sempre. Muito confiante desde a infância. Exatamente. Porque o documentário começa mostrando ela na infância. Exato. Criança. E até tem uma cena que ela vai participar de um concurso pra ganhar uma bolsa na escola. E ela tá com um look muito simplinho, assim, comparado às outras meninas. E a mãe dela fala, filha, não vai. Filha, não vai porque as meninas estão muito arrumadas e você... E ela chega e fala assim pra mãe dela, eu vou. Porque eu tenho uma coisa que elas não têm. O carisma. Exatamente. E ela chega, tipo, desfilando, toda carismática, jogando seu charme. Beijo, Lavan. Na infância. E ela ganha a bolsa. Exato. Então não foi a roupinha que definiu ela ali. Não. Foi a personalidade dela, desde a infância ali, marcada pelo carisma. Exatamente. Ela já tinha esse dom de chegar... Se eu vou subir num palco, eu vou ser uma artista, eu tenho que me portar dessa maneira. Então isso... O papelzinho dela começou logo ali. Ela podia não ter o nome artístico de Anitta, mas a Anitta já estava nascendo ali, na minha opinião. Exato. Né? E até veio um insight agora, que não foi uma fala que ela falou no documentário,
Mas eu já vi um vídeo que viralizou uma época que ela dizia assim, um corte. Por exemplo, se eu vou ser uma cantora, como que a melhor cantora do momento agiria? Se eu vou ser uma dançarina, como que a melhor dançarina agiria? Se eu vou ser uma comediante, por exemplo, como que o melhor comediante faria? Então, ela meio que interpreta aquele papel… Exato. Pra se posicionar na vida. E isso é muito bacana. Por exemplo, se você quer levar a sério qualquer coisa da tua vida, quero aprender a fazer um curso de culinária. Como que uma pessoa ótima nisso ia se portar? E aí, dessa forma, ela foi… Isso aí eu vi fora do documentário. Mas por isso também tem uma ligação por ela ter escolhido o nome Anitta. Que o nome Anitta veio de uma novela da época, que ela… Você sabe de onde veio o nome Anitta? Veio de uma novela da época, que aquela personagem tinha muitas habilidades, ela era boa em muita coisa, assim, muitas funções. E ela falou, eu quero esse nome pra mim, porque eu quero ser isso. E realmente ela levou tão a sério que ela se tornou. Ela conseguiu, ela se tornou. E é muito interessante você ver esse contraste da Anitta, extremamente confiante, sabe? Eu vou conseguir. Que vem um pouco da Larissa também, mas a Larissa muito mais insegura. Eu percebo. Eu percebi muitas inseguranças. E a gente até choca, porque a gente nem imagina. Não, a gente vê… Quando a gente vê a Anitta, a gente vê aquela… Eu não sei, eu olho pra ela e falo, gente, essa mulher é uma leoa, né? Assim, aquele ar, assim, de tipo… prepara, né? Exatamente. Foi aí que eu conheci a Anitta. Prepara, que agora é o show das poderosas. Então, a poderosa. E aí, a gente vê a Larissa, em momentos íntimos, chorando, rindo e depois voltando a chorar. E depois rindo de novo. E falando que tá exausta. Exatamente, falando que tá exausta. Falando que tem muita Anitta e pouca Larissa, né? Assim, e outras, né? Não colocou esse termo, mas foi o que a gente percebe, né? E, embora tenha essa confiança, o documentário mostra muito uma vulnerabilidade dela. Total. Mostra total uma vulnerabilidade. Inclusive, a Larissa falando antes do show. Ai, meu Deus, e se as pessoas não forem? Tipo assim, será que vai ser bom? Será que vai ser bom? Será que as pessoas vão gostar de como eu vou performar? Será que as pessoas vão gostar? Então, tipo assim, a gente pensa, pô, a mulher é tão gigante. Sim. Com milhões de seguidores, tá fazendo até carreira internacional. E assim, num carnaval, passa esse pensamento antes dela entrar no palco. Será que vão gostar? Será que vão gostar mesmo? Será que vai lotar? Tipo, pra gente é uma coisa óbvia. Exato. E assim, eu senti que naquele momento da praia, por exemplo, ela solta umas frases meio soltas, assim. Sim. Ela reflete sobre o sucesso. Sobre o sucesso. Sobre a vida. E parece muitas vezes, sei lá, deu uma sensação que ela fala umas frases meio desconectas, assim. Desconexas? Desconexas. Sem conexão uma com a outra. E parece até pensamentos intrusivos. Mano, porque é tão solto o que ela diz, assim, entre uma coisa e outra. E eu acho que ao mesmo tempo faz sentido. Porque tudo na vida dela, como Anitta, tem que ser organizado. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, bonitinho. Tem que dar tudo certo. Você vê um processo dela de estresse, né? Que eu achei isso muito curioso também, que é um outro ponto. Que quando ela se apresenta no exterior, geralmente tem alguma confusão. Alguma coisa não dá certo, a equipe não trabalha lá, a produção de lá não trabalha como deveria. E no Brasil, isso nunca dá problema pra ela, né? E ela é uma pessoa organizada. Claramente, ela fala, gente, eu não sou difícil de trabalhar, eu sou muito fácil. Ela fala isso dentro do carro, mandando áudio pra equipe. Ela fala, isso é muito fácil. É só me falar, é assim, beleza, então é assim, vamos fazer, tal. Não é difícil, tipo, então um problema com uma luz, que a pessoa não checa, o som que ela teve numa apresentação, ela teve um problema que o som ficava baixando toda hora. Então, assim… Você vê que ela é uma pessoa que produz tudo também, né? Ela participa é produtora. de tudo que ela cria. Que, assim, que ela mesma tá criando, ela tá envolvida. Né? Inclusive, me impressionou muito, porque no palco… Você viu eles falando que ela tem duas linhas? Ela tem um microfone que dá pra a comunicação com a produção e a comunicação com a plateia. Exato. Tipo, boa tarde, pessoal! E aí… Gente, tem uma senhora passando mal aqui, eu tô preocupada com ela, bota ela na frente da grade. Tem uma senhorinha muito apertada na grade. Vocês podem, produção, pega ela, por favor, tira ela dali, né? E um ar de empatia também. Como que dá… Muito humano. Muita empatia, ela pensa muito no próximo. Muito. E o Pedro fala isso, né? O Pedro diz isso. Pô, nossa, o Pedro fala totalmente isso. Porque assim, o documentário inteiro, ele começa pelo Pedro sendo o narrador. Sim. O Pedro é um colega de infância que a Anitta já beijou quando ela tinha lá seus 13 anos. E agora, na vida adulta, eles têm um certo nível de relacionamento ali. Você vê que rola um clima também. Eles se relacionam assim.
Mas tem um momento que o Pedro fala lá pro final do episódio, eu vacilei com a Anitta. Eu vacilei com ela. Foi. E aí a Anitta, tipo, fecha... Meu, eu nunca vi a Anitta numa DR. Gente, Nunca no vi documentário eu vi. Nunca Ela, vi. tipo assim, sem falar com o Pedro, do tipo... Meio quietona, na dela, assim... Claramente incomodada. É aquele incômodo. né? E o Pedro fala, não, mas pô, o que aconteceu? Ah, o clima fica estranho até você não se esclarecer, entendeu? Do tipo, Porque entrou naquela barreira de profissional e pessoal, amizade, né? E Total. como eles já tinham essa conexão, e aí foram chamar pra gravar, né? E rolou um clima enquanto eles estavam gravando. Pelo que eu percebi, o Pedro ficou meio indeciso. Aí foi pra um lado romântico e depois voltou atrás. E a Anitta não gostou, porque a Anitta é uma pessoa muito decidida. Larissa, eu acho que também, romanticamente falando, ela se entrega. Ela é decidida. E quando ela corta pela raiz. Exatamente. Do tipo assim, você vacilou comigo, então eu te cortei da minha vida Exatamente. amorosa. E vamos seguir a vida? E vamos seguir. Ela é assim. E o fato do Pedro fazer essa narração, falar pra gente que ele vacilou, é mais um lance que volta pra essa intimidade. Porque parece que ele tá conversando com a gente como... Tipo, quando a gente, deu ruim com o meu relacionamento que eu tava, sabe? E eu fiquei muito curiosa pra saber esse babado. Eu queria saber o que o Pedro aprontou. O que aconteceu? Porque o Pedro aprontou e aí ela ficou magoada, né? Ficou magoada. Mas acho interessante a Anitta permitir que ele fale tudo isso no podcast. No podcast. No documentário. No documentário. Exatamente. Mas, sabe que eu fiquei curiosa? Foi a Maria que escreveu o roteiro. Ó, Maria Ribeiro escreveu o roteiro. Eu já acompanhava ela pelo Instagram. Tá. Uma incrível profissional, jornalista. E eu não sabia que ela era roteirista. E mandou muito nesse roteiro. Bem. O que eu queria saber é, a partir do momento que começaram as gravações, o Pedro sendo câmera dela. Uhum. Aí, beleza, eles já tinham ficado lá com os 13 anos de idade. Rolou um clima entre eles. A Anitta falou pra ele... Mas como que a gente... Alguém falou pra alguém, como que a gente vai lidar com a questão de trabalho versus relacionamento? Sim, exato. Mano, você tá me gravando aqui, como que vai ser? E aí, ele fala, não, eu topo, eu arrisco, eu topo. Uhum. Então, foi ele que teve a iniciativa de falar, a gente pode romper essa barreira? De ficar. Sim, Mas tem o lance do trabalho. sim. Então, ele que coloca. E aí, ela até fala no final, tipo, você vacilou comigo. E você Falou. que quis que a gente... Você que queria Você mesmo... que insistiu Você no que lado, insistiu, foi. sendo que podia dar esse climão. E, Aham. agora que você tá me gravando e eu tô com a cara fechada, porque é você que me grava, você tá perguntando o que aconteceu? Pô, mas foi a responsabilidade foi tua. Você sabia que as gravações poderiam ser atrapalhadas pelo nosso relacionamento. Exato. E você quis entrar nessa, né? Exatamente. Ela fala isso pra ele. Exatamente. E aí, no final, a Anitta tem uma pincelada ali sobre o pai dela, falando sobre a religião. Porque Sim, ela tá vai pra um retiro, né? ela vai espiritual. ela vai pra um retiro espiritual. E ela tá numa fase muito de buscar a espiritualidade, a conexão Sim. com ela mesma. Exato, com Larissa. Com né? Larissa. É. Ela não quer se perder da Larissa. Não ela quer. quer encontrar. E não pode, né? Exato. Não pode, senão ela vai ficar sufocada. Tem mais alguma pauta que você quer muito comentar? A questão da família, né? De como a família pra ela é importante. Porque ela tá sempre próxima da família, preocupada. E presente, mesmo com uma agenda extremamente ocupada, né? E o pai dela teve câncer, né? Isso me emocionou bastante. E a gente vê como isso abala ela. E no mesmo dia ela tinha evento pra cobrir, quando ela recebeu a notícia de câncer do pai. E não tinha como cancelar nada. Então, ela toda glamurosa, sorrindo, dando entrevista, sendo que ela recebeu uma notícia ruim. Mas ela seguiu a vida, porque ela tinha o compromisso marcado. Exatamente. Então, ela foi. E ela fala muitas vezes, ela falou isso, não tem como eu cancelar. Exato. E depois, felizmente, a gente tem a notícia de que o pai dela foi curado, né? O câncer foi curado. Então, isso deu um alívio também no meu coração, que a gente fica preocupado. A gente, né, entra junto, assim, no clima do documentário. Mas eu acho que uma parte, assim, dessa moral do documentário dela é que a gente nunca sabe também o que realmente tá passando na vida de alguém. Totalmente. É aquela coisa, né? O palhaço sempre tá sorrindo, mas quem tá por trás? Quem tá por trás. Tem uma maquiagem, tem uma máscara, tem tudo. Então, a gente não dá pra saber. Então, a gente tem que ser muito cauteloso com o que a gente fala, como a gente age. A gente tem que respeitar, porque não dá pra saber. É um documentário lindo, é uma reflexão. Acho que pra quem
gosta da Anitta, vale a pena demais. E quem não gosta também, dá essa chance de conhecer não só a Anitta, a Larissa. Porque às vezes, vendo a Larissa, eles vão ver, faz sentido a Anitta ter aparecido, sabe? E uma questão no final do documentário, ela fala: ai, eu detesto quando fazem aquela pergunta, quais seus planos para o próximo ano? E ela, sei lá quais que são os planos, ela extravasa assim. Só vamos viver, né? Só vamos viver. E eu percebo que ela viveu muito uma ansiedade. Muito uma ansiedade. Até porque ela fala: ah, eu tô no top 1. E mostra ela sendo top 1 no Spotify. Foi incrível, né? Foi envolver, se não Envolver. me engano. E ela comemora, ela fica muito feliz, emocionada. Mas ela fala: pô, o pessoal falando tanto pra mim. Mas qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Então, é tanto qual que é o próximo que eu não consigo curtir o momento presente. E aí, é aí que é o momento que você deixa a ansiedade te dominar. Exatamente. Porque você não curte as suas conquistas atuais, sempre pensando no futuro. Exato. Então, quando ela falou no final: ai, eu não gosto que perguntem quais são os planos para o próximo ano, porque eu não sei. É porque é o momento que ela já quer se conectar com a Larissa e fala: cara, eu vou viver o momento presente, porque é isso que eu preciso pra eu não enlouquecer. É basicamente isso. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. vez. E acho que isso vale pra todo mundo, viu? Porque a gente, às vezes, se atropela bastante. Com ansiedade. Com ansiedade, exato. E hoje em dia o mundo é tão propício pra ansiedade. Total. Do tipo, redes sociais, notificação o tempo todo. Tudo imediato. Tudo imediato. E aí a gente fica ansioso. Exato. E imagina ela com a agenda dela. Exatamente. Pois Exatamente. Então, assim, qual que foi o maior aprendizado pra você desse documentário? Pra mim, foi a questão que eu falei agora de viver o momento presente mesmo. Eu acho que ela, no final do documentário, ela queria trazer essa leveza pro público e também mostrar as vulnerabilidades dela. Que tá tudo bem, ela é uma pessoa igual a gente. Exatamente. Essa última frase que você falou foi o que ficou muito, assim. Tipo, é a humanização dela, sabe? Assim. E é isso. A gente vê que o artista é humano também. Eles não deixam de ser, tem defeitos, não são perfeitos, tem problemas. E tá tudo bem. Isso mesmo. E por ser um documentário, eu aprendi na época da faculdade, né, que o documentário, ele é um ponto de vista sensível sobre o mundo. Então, lembrando que aquele documentário, ele é um ponto de vista. Não quer dizer que é a verdade absoluta. Talvez, como você comentou anteriormente, existem muitas outras Larissas e Anitas que não foram mostradas no documentário. Deixou a gente curioso, viu? Vamos aguardar as próximas notícias e vem um próximo documentário também. E esse foi o primeiro quadro Tá no Hype! Ah, eu amei, foi tudo. Obrigada, Mila Vanilla. Eu que agradeço. Obrigada, Isa. Vamos nessa. Muito legal esse quadro! Quadro novo no ar. Inclusive, você que assistiu esse quadro, eu gostaria muito de um comentário. Se você curtiu, ou qual a próxima série, qual o próximo hype que a gente pode comentar, qual o próximo documentário. Você pode comentar que a gente vai ficar feliz com o seu feedback. Nossa, eu achei bem interessante, você né? Abordar os temas, assim, bem diferentes sobre os seus olhares, né? Sobre algo que tá em alta. Exatamente. E é justamente essa a ideia do quadro. A gente trazer o que tá no hype, por isso que o nome é Tá no Hype. Falando de alguma série, algum documentário que o pessoal tá assistindo, que lançou, enfim. Muito bacana, né? Porque muito legal, muito legal. O podcast é um bate-papo, assim, entre amigos. E entre amigos a gente comenta muito indicação de série, de livro, enfim. Então eu achei bem interessante. E ainda mais nesse mundo agora que a gente vive, que é um mar de informação, né? É muita coisa. É muita coisa. E tendo essas indicações que a gente vai direto ao foco do que é bem legal mesmo, né? O que tá em alta, o que tá sendo bom. Meninas. Ai, obrigada. E Rafa, você pode olhar pra câmera e divulgar as suas redes sociais. Gente, é @CEO da Coreia, tá? E @berrymarket0907. Então segue a gente lá, tá? Faço muita coisa mesmo. Faço muitas besteiras. O conteúdo dele é bem legal, eu dou umas risadas bem também. Então já segue a gente e espero lá vocês em shoes.
E muito obrigada pela Obrigado. presença, por ter dedicado o seu tempo. Eu adorei conhecer você de uma forma, de um outro jeito, né? Porque Sim. no evento a gente conversou ali rapidinho. Então foi incrível você passar esse conhecimento no Sacodecast. Muito obrigado, Sacodecast. Obrigado, Isa. E você que tá assistindo a gente, muito obrigada pela presença. Inscreva-se no canal do Sacodecast. No Spotify você pode seguir a gente para receber todas as notificações. @sacode.cast. No Instagram, no TikTok, Sacodecast. Lá eu posto vários cortes. E aqui no YouTube também, vários shorts. Então é isso, adiciona a gente lá, @IsaPortioli, o meu Insta pessoal, que eu também posto ali meu estilo de vida, posto conteúdo. É isso, pessoal. Obrigada e até a próxima!